E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e a partir de hoje nós vamos tratar sobre o direito penal através de tópicos, artigo por artigo. Hoje, por exemplo, nós começaremos abordando sobre o artigo número 26 e o seu parágrafo único a respeito dos inimputáveis. Então, nós vamos analisar detalhadamente o que estabelece esse artigo. Isso vai ser muito legal, porque ao longo dos dias nós vamos passar por todo o Código Penal, tá bom? Quero que vocês também passem no meu site eleitoralcombruno.com.br, conheçam esse site, alguns cursos que estão sendo comercializados lá também. O artigo 26 do Código Penal diz que será isento de pena, então é isento de pena, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, nós estamos aqui no artigo 26, tratando sobre aquele agente que possui uma doença mental ou um desenvolvimento mental de forma incompleta ou retardada. Ok? Primeiro aspecto que nós temos que abordar é que nesse artigo 26 nós temos uma causa de exclusão de culpabilidade. O que isso significa? Que apesar do crime existir, ele não se aplicará a pena desse crime em razão de falta de reprovabilidade, que no caso aqui é um agente que possui uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ok? Então veja, é uma causa de exclusão de culpabilidade. O crime existe, mas não se aplica a pena em razão desta falta de reprovabilidade. Tá bom? Ou seja, o caráter ilícito do fato permanece, mas por conta da situação do agente, nós não vamos ter aqui a aplicação da pena. Tá bom? Falando sobre a questão da doença mental, eu trouxe uma informação muito importante. Os casos de enfermidade que vão afetar as funções intelectuais e também relacionadas à vontade volitivas, abrangendo tanto as psicoses constitucionais quanto aquelas que forem adquiridas, elas podem também ser conceituadas como doenças mentais. Então, nós temos aqui um caráter mais amplo na compreensão do conceito doença mental. Tá? Quando se fala desenvolvimento mental incompleto, qual que é o conceito que nós precisamos ter em mente? É aquele que ainda que não se concluiu devido à idade cronológica, então aquele desenvolvimento que não está concluído em relação à idade cronológica, ou a falta de convivência em sociedade. Para quem? Para os menores de 18 anos e os índios, assim como os oligofrênicos. Essa palavrinha significa o quê? Aqueles idiotas, imbecis e débeis mentais no cenário etimológico, falando da questão do sentido aqui jurídico, viu, pessoal? Então, nós temos aqui que esse desenvolvimento mental incompleto se refere àqueles que não concluíram desenvolvimento mental relacionado à idade cronológica ou à falta de convivência em sociedade. Uma falta de convivência no que tange os menores de 18 anos, né? A falta de experiência em relação às demandas que a sociedade impõe e os índios também. O Código de Processo Penal, artigo 386, diz assim: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 6º, que existem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena, que é o caso do artigo 26 que nós estamos tratando, tá vendo? Então, aqui nesse caso, o juiz vai absolver o réu, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. O foco aqui é do artigo 26, que é a hipótese de absolvição, né? O Código Penal, artigo 97, diz ainda que se o agente for inimputável, que é a hipótese do artigo 26, o juiz determinará sua internação. Aqui, a internação ela vai ser cabível quando, para o crime que foi cometido, ele for passível de reclusão como pena restritiva de liberdade.
Tá? Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz vai submeter a tratamento ambulatorial esse agente. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos, ok? Então, esse artigo 97 fala que se o crime cometido foi de reclusão, o juiz determina a internação. Se for detenção, o crime que foi cometido vai ser submetido a tratamento ambulatorial, tanto a internação quanto o tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado. E o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Tá? O parágrafo único desse artigo 26 ele vai trazer um conceito legal, que é o da semi-imputabilidade. O agente ele estará numa área intermediária entre a perfeita saúde mental e a insanidade. Ele está ali no meio. Né? Como que o Código Penal entende isso? Olha, a pena, neste caso de semi-imputabilidade, pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, olha, ele nem possui uma perfeita saúde mental, nem insanidade do artigo 26 caput. Ele está nessa área intermediária. Aqui nós temos, então, uma diminuição da capacidade intelectual ou volitiva. Tá? E será determinado por meio de perícia a partir do grau de intensidade desse mal mental. Então, aqui nós temos a redução de 1 a 2 terços e não a ausência de pena, como previu o artigo 26, que é no caso da insanidade, da doença mental, que nós vimos lá no artigo 26 caput. Tá? No concurso TJ Pará, banca CESP e Sebrasp 2020, cobrou-se a seguinte questão. Aqui eu dei uma adaptada, né? A respeito da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir. O deficiente mental inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é inimputável. Correto. E a gente encontra isso onde, pessoal? No caput do artigo 26 do Código Penal. Tá bom? Então, hoje nós vimos o artigo 26. Até o próximo vídeo, dando continuidade ao nosso direito penal em tópicos. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.